Oi pessoal, tudo bom? Estamos juntos para mais um vídeo. Eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Eu tenho recebido mensagem, isso tem me abençoado tanto. Eu tenho dedicado esses tempos aqui, tenho dedicado essa preparação desses vídeos para que você possa ser fortalecido no Senhor. A palavra de Deus nos fortalece. Amém? Ora assim comigo. Doce Espírito Santo, fala ao meu coração. Que a tua palavra venha queimar dentro de mim, Senhor. Que o passado, que muitas coisas que eu possa ter vivido não venham influenciar no meu presente, no meu futuro. Senhor Deus, revela a tua vontade e que eu possa viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. É exatamente isso, gente, a nossa oração. Cancelando o poder do passado no meu presente e no meu futuro. Quantas pessoas não vivem o presente e não vivem o futuro porque estão presas ao passado? E você pode falar, Pri, mas é tão difícil, como que eu faço isso? O que que eu faço? Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando das coisas espirituais, do sobrenatural de Deus. Amém? Eu tenho falado nos vídeos anteriores, eu sempre falo isso e você sempre vai me ouvir falando. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está aí com você. Ele te auxilia enquanto você lê a Bíblia. Uma pessoa sem o Espírito Santo, se lê a Bíblia, ela vai ter todo o conhecimento. Ela pode ter conhecimento, ela pode entender, saber da história, saber das épocas, saber o que significa no grego, no hebraico. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a palavra é poder. A palavra é unção, a palavra transforma, a palavra transborda e dali flui cura para a vida de pessoas, flui libertação, flui restauração de famílias e você experimenta. Tem pessoas que sabem tudo da Bíblia e nunca experimentou a presença de Deus. E isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Ela é nunca desfrutar da presença de Deus, que é maravilhosa. Como que nós fazemos isso? Cancelando o poder do passado na nossa vida. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que vai à frente, um Deus que já sabe o nosso amanhã. Todos nós temos histórias difíceis, gente. Não podemos comparar e a minha história foi mais difícil que a tua. Se falar assim, encontra uma luta sua, você vai começar a ouvir a luta de alguém e vai falar, uau, como ela tá passando por luta. Vai ouvir outra, o que ela tá passando, ou se contar a história. Oh, eu passei tanto isso. Nós não ouvimos muitos pregadores, eu passei tanto isso na minha infância, foi difícil. Tem uma pregadora que eu amo muito, que é a Joyce Meyer, e ela fala muito sobre o quanto ela sofreu de abusos na infância, tudo que ela passou. Então nós vemos grandes homens e mulheres de Deus sendo levantados, mas com um passado muito difícil. Então se você tem algo no seu passado que é difícil, acredite, muitas pessoas têm. E eu quero compartilhar sobre uma pessoa da palavra de Deus. Eu quero que essa palavra, esse versículo, na verdade, nós vamos estudar um versículo. Acredito que vai ser algo bem breve, mas eu creio que o poder de Deus vai trazer entendimento a tantas coisas que talvez venham até te atormentar ou te bloquear de viver o presente e o futuro. Amém? Nós vivemos uma época onde nós ouvimos muito sobre depressão e ansiedade. Não é verdade? Depressão é um excesso de passado, a pessoa só vive o passado pesa tanto que ela não consegue fazer mais nada e vem a depressão sobre a vida dela. E nós temos também a ansiedade, que é um excesso de futuro. A pessoa está com medo de algo que nem vai acontecer. E se acontecer, nem vai ser desse tamanho que ela está imaginando que vai ser. Nós estamos numa época de pandemia e as pessoas estão desesperadas porque pode chegar na minha casa e pode matar a gente da minha casa e pode... Você vê essa ansiedade, isso que o diabo quer sufocar as pessoas? Por isso, eu insisto em dizer, desliga. Nós precisamos ter informação, precisamos ter, mas tem coisas que não são necessárias. Porque o diabo está usando isso para querer te atormentar, para querer trazer ao teu coração dias difíceis. Poxa, está acontecendo isso, vai chegar na minha casa. Quando na verdade, na autoridade do nome de Jesus, nós devemos declarar, a minha casa é protegida pelo sangue do Cordeiro. Nós declaramos, Senhor, protege os meus, protege a ousadia que o Senhor nos deu. Amém? Eu quero ler um versículo com você, abre lá em Filipenses 3, 13 e 14, diz assim... Irmãos, Paulo está falando, gente, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mais uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está escrevendo, ele fala, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa,
Eu me esqueço das coisas que estão para trás, mas eu avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós ouvimos Paulo falando assim, eu não julgo ter alcançado algo. Paulo, um homem que foi tremendamente usado por Deus, que depois de Jesus na Bíblia é alguém que eu admiro demais. Amo o livro de Atos, que fala sobre Paulo. E nós vemos um homem que tremendamente usado na mão de Deus. Você vê muitas cartas, muitos livros da Bíblia, você vê Paulo usado por Deus, pelo Espírito Santo. E ele fala assim, eu não julgo ter alcançado. Primeiro nós temos que ter uma expectativa de algo mais. Se você fica preso no seu passado, você não tem expectativa de algo mais. Tem gente que fica preso em coisas que já viveu no passado. Foi tão boa aquela época. E perde épocas maravilhosas que Deus quer te dar à frente. Ou pessoas estão passadas em coisas difíceis. Eu perdi alguém que eu amava tanto. Ou alguém me machucou. E perde de viver o que estão com você hoje. Perde de viver os que estão vivos com você hoje. Entende? É muito difícil falar a respeito de algumas coisas, mas nós precisamos ter uma consciência de Cristo. Uma consciência cheia da razão que Deus nos dá. Paulo diz assim, eu não julgo que eu haja alcançado. Havia uma humildade nele. Nós temos que ter isso. Deus, o Senhor tem tanto para me dar. Paulo conhecia o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele fala, tem mais. Eu sei que tem mais. Quando nós conhecemos, eu insisto e vou insistir, conheçam a presença do Espírito Santo, porque isso vai gerar em você. Eu quero mais, tem mais. Então as coisas que passaram, o seu passado, não vão ter influência no seu presente, no seu futuro. Deixa eu te dizer algo. O passado, as coisas boas do passado devem ser lembradas e agradecidas. Deus, obrigado pelo pai que o Senhor me deu, obrigado pelos avós. Eles não estão mais aqui, mas eu te agradeço. Eu te agradeço pelos momentos que o Senhor me deu com eles. Eu te agradeço. Gratidão. Amém? Só que eu tenho mais pessoas para viver. Eu te agradeço porque o Senhor está cuidando da minha família, que está chegando Noah aqui na minha família. Existem coisas à frente. As coisas terríveis da sua vida, os momentos bons que você passou, você lembra e agradece. Deus, obrigado por aquele momento. Eu lembro quando eu estava no Brasil, aí na igreja, quanto era gostoso. Eu lembro dos meus amigos, eu lembro dos momentos de churrasco. Lembra com alegria, agradece. Deus, eu agradeço ao Senhor por esses momentos, por esse tempo. Obrigado, Deus. As coisas ruins, pessoas que te machucaram, o passado serve. As coisas boas, você agradecer a Deus. E as coisas difíceis, na verdade, as coisas que te machucaram, é para você perdoar e liberar o perdão. Senhor, eu perdoo. Passou, perdoo. Não tá mais comigo. A falta de perdão faz com que você carregue um peso que não é seu. Libere esse peso. Mas ele que fez comigo. Não é teu esse peso, não foi a pessoa que fez com você? Entrega. Te perdoa, é seu isso aqui. É o seu caráter que fez isso. Isso não vai ficar dentro de mim. Então, entenda que o passado, você tem que entender o que você faz com ele. Tem gente que fala assim, não fica lembrando nem das coisas boas, senão você vai sofrer. Lembra, agradece a Deus tudo que ele te deu. Amém? Eu não julgo que haja alcançado. Nós achamos que nós já alcançamos tudo. Ai, Deus, eu já alcancei tudo. Acho que não tem mais nada para mim. Olha quantos anos eu tenho. Paulo, ele sabia que tinha algo a mais. E ele diz assim, eu faço. Mais uma coisa eu faço. Não basta você saber que tem mais, você tem que agir. Senhor, eu sei que tem mais, então uma coisa faço. Eu planejo, eu sei que eu preciso agir. Amém? Se você tem algo no seu passado que está te parando de viver o teu presente e futuro, você precisa começar a fazer algo a respeito disso. E o que você pode fazer? Amém? Se você está preso porque você tem a dor de um luto, a dor de alguma coisa, o que eu faço? Você começa a investir nos que estão vivos, você começa a dar graças a Deus, você começa a sonhar, você começa a viver o que Deus tem para você. Se foi um casamento, um abandono, o que você faz isso? Uma coisa eu faço, eu vejo o meu valor, eu vejo quem eu sou, eu começo a ser feliz em Deus para que eu possa ser feliz com alguém. Então Deus, ele começa a restaurar uma coisa eu faço. E sabe uma das coisas que ele faz, que ele continua? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós estamos falando de Paulo, que perseguia cristãos. Imagine o quanto não havia acusação na cabeça dele. Olha tudo que você fez, olha tudo que você causou. Quantos amigos ele não perdeu porque foram mortos porque serviam Jesus. A igreja era perseguida.
Quantas coisas podia ter na cabeça de Paulo? Ele tinha um espinho na carne. Quantas coisas podiam ter para que ele fosse um homem depressivo, um homem amargurado? Olha tudo que eu fiz, Senhor, com o Senhor. Eu não mereço nada. Mas ele diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Tem gente que fala assim, passado a gente não esquece mesmo, né? Paulo, ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. E você vai ver mais pra frente como que se consegue isso. Você só esquece, você só deixa quando você tem planos futuro, quando você tem focos futuro. Paulo, ele pode ter matado cristãos, ele pode ter perseguido, ele pode ter feito muita coisa, mas o alvo dele era quantos iriam ganhar. Quantos iriam conhecer a Jesus? Hoje, se nós conhecemos muito da palavra de Deus, é por causa da vida de Paulo. Você já pensou se ele fosse um homem que ficasse parado no medo do que foi o passado dele? O que seria o nosso futuro? O que seria? Deus podia usar a pessoa? Podia, mas o que seria de Paulo? Olha o privilégio que foi Paulo. Olha o privilégio que ele teve. Vocês conseguem compreender? Existem tesouros dentro de vocês e nós vamos ver isso aqui. Existem riquezas, existem presentes dentro de você e nós ficamos travados, gente. Presos em algo que já passou e não desfrutamos do hoje de Deus e não desfrutamos do amanhã, do que Deus tem pra gente. Estamos vivendo essa época difícil e as pessoas não estão conseguindo olhar para o amanhã. Porque elas só conseguem enxergar, vai ser difícil, vai ser crise, vai ser isso, vai ser isso. E Deus? No mundo vocês vão ter aflição, mas tendo bom ânimo, eu já venci. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Então, existe um Deus que cuida de nós e o que nós fazemos com o Deus poderoso que nós temos. Nós colocamos ele numa caixinha durante uma pandemia sem ele poder agir, como se ele não pudesse fazer nada. Vocês conseguem compreender? Eu quero que em meio às situações que temos vivido tenham alvo, tenham foco. Amém? Em nome de Jesus, eu falo para vocês, porque aqui eu já tenho visto o sobrenatural de Deus. O que aqui antes parecia, eu moro no estado da Califórnia, a Califórnia é o pior estado, é o estado que está mais contaminado, 4.000 pessoas, né, em todos os Estados Unidos morrendo por dia, e vão chegar a 5.000, 6.000, as notícias eram cada vez piores. Hoje já está tudo aberto, nós recebemos um e-mail falando que os parques, né, que nós íamos já estão abertos e convidando a gente, venham para os parques, venham desfrutar com a sua família, já está tudo, as pessoas estão vivendo, as coisas estão acontecendo, só que vocês estão num estágio aí, que foi o estágio que nós passamos aqui e passou, e eu quero poder falar para vocês assim, passou e vai passar. Pri, mas tá difícil, vamos orar. Sabe o que vai acontecer? Pri, mas aí não foi tão difícil quanto aqui, então aí vai experimentar muito mais o milagre do que aqui. Nós temos que parar de ver que quanto maior o problema, mais difícil é. Nós temos que ver quanto maior o problema, maior é o milagre. E maior é o privilégio que nós vamos ter de viver um grande milagre. Não vejam o Brasil como algo abandonado. Olha o pior país, olha o que nós estamos passando. Olha, vai ser o país que mais vai experimentar os milagres de Deus dentro de hospitais, os milagres de Deus diante de tudo que está enfrentando. Creiam nisso, nós precisamos crer, e é a verdade. Por que você acha que todos os missionários, todos os pastores que vão para o Brasil falam que é celeiro missionário? Gente, eu vou em igrejas aqui e nós frequentamos igrejas e nós vemos, né, normalmente está o Bill Johnson pregando, está o Randy Clark pregando, e sabe o que eles falam? Quando nós vamos para o Brasil, nós experimentamos algo novo da parte de Deus pra gente, o Randy Clark falou. Ele falou, sempre que eu vou pro Brasil, existe uma porção dobrada de unção de Deus pela minha vida. Eu não sei o que acontece naquele lugar, mas naquele lugar coisas sobrenaturais acontecem na minha vida. Sabe, eu fico tão cheia de expressão de falar, porque é verdade. Eu tava numa conferência, o Randy Clark falou isso na conferência, tava o Bill Johnson, eles falaram, há algo específico sobre o Brasil, há uma unção. E vocês acham que tudo isso que está acontecendo no Brasil é um abandono? Mas é que é o governo, Vamos ver o sobrenatural de Deus. Quanto maior o problema, maior será o milagre. Amém? Creiam nisso. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e ter um alvo, ter um foco.
Ele fala assim, eu esqueço e eu avanço, avançando para as que estão diante de mim. Se você esquecer o que está para trás e ficar parado, o diabo vai trazer tudo à tona para você. O seu passado vai te alcançar. Você não pode parar, porque o diabo quer trazer o teu passado para te confrontar, para te frear, para te parar, para te deixar deprimido, para falar, ai, antes o meu trabalho é legal, e agora? Antes minha vida era boa, antes eu tinha a família toda na minha casa festejando, e agora? Não pare, que o passado te alcança e te derruba. Eu não paro, eu esqueço das coisas para trás, mas eu avanço, eu continuo correndo, porque tinha algo de Deus na frente para mim, eu corro. Se as pessoas estão parando, se o jornal tá falando que vai tudo mudar, que o mundo nunca vai ser mais o mesmo, que tudo vai ficar perdido, eu corro, eu avanço, porque eu creio na palavra de Deus, tem algo adiante de mim, Paulo via isso, eu esqueço das coisas que estão aqui atrás de mim. O Senhor já me perdoou, o Senhor me escolheu quando eu ainda era pecador, eu continuo sendo, Ele me escolhe todos os dias. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançam todos os dias. Então avance para aquilo que Deus tem para você, tenha algo na sua mente, o que eu posso fazer? Existe algo adiante, planos ministeriais, planos profissionais, planos familiares, sonhe com a sua família, sonhe com algo novo, faça projetos. Você tem vontade de pregar a palavra de Deus, você tem projeto de fazer algo social. As pessoas estão clamando por socorro, gente, estão clamando por uma palavra de vida e nós precisamos falar. Ele fala assim, eu avanço para tudo que está diante de mim. Existem coisas adiante de você que são muito melhores do que aquelas que ficaram para trás. Porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes e você não pode esperar coisas pequenas adiante de você. Não significa que você não vai ter luta, mas significa que Deus vai estar com você na luta. Muitas pessoas se perdem porque elas acham que aceitar Cristo não é ter luta. Aceitar Cristo é ter Cristo com você nas lutas e vencendo. Ter a Cristo não significa que nós não vamos enfrentar luta, mas significa que nós vamos ter paz em meio à luta. Significa que nós não vamos ser consumidos e sufocados pela luta. Significa que Ele vai tirar de dentro da fornalha. Significa que Ele vai fechar a boca dos leões. É essa a diferença. Então, há algo diante de você que Deus preparou para você. Corra para isso que Deus tem para você. Esqueça para as que ficam de trás, mas não pare. Avança. Eu sempre tive caderno de sonhos. Amo ter caderno de sonhos. Escrevo diário para a Sofia. Amo escrever. E quando eu vejo os cadernos, eu tenho caderno de sonho e caderno de oração. E eu começo a fazer um tique, onde Deus respondeu a minha oração. E isso é maravilhoso, porque eu vejo folhas e folhas com visto ok, respondido, põe as datas que foram respondidas. Tem um pastor que fazia isso, e eu não sei quantos cadernos eles têm, gente, de orações respondidas. Faz um caderno de oração respondida, pede o pedido de oração. Tenha foco. Eu admiro muito minha mãe. Minha mãe escreveu a Bíblia, gente, em cadernos. Eu nem sei quantos cadernos deram. Tem que perguntar, mãe, quando você assistir esse vídeo, escreve no comentário quantos cadernos. Mas minha mãe tá lá em casa e é uma mulher de Deus, uma ótima conselheira. Queria que minha mãe fizesse um canal no YouTube. Mãe, faz canal de conselho. Minha mãe é uma ótima conselheira. Mas ela começou a escrever a Bíblia em cadernos. Eu avanço, eu tenho coisa nova, eu quero fazer coisa nova. E ela escreveu a Bíblia inteira, gente, em cadernos. O que nós podemos fazer de novo? Eu fico imaginando o quanto o Espírito Santo falou para ela, com ela, enquanto ela fazia isso. São coisas diferentes. Já pensou se ela ficasse em casa? Ai, a Pri foi morar fora. Ai, meus filhos. Ai, eu tô sozinha. Não... Vai ficar em depressão. Avança, vê algo adiante de vocês, existem algo adiante de vocês. Tem algo adiante de mim, eu esqueço de trás, mas eu avanço para as que estão adiante de mim. Deus tem algo. Ele diz assim, para o alvo, tem um alvo. Alvo é tudo que Deus já preparou para você, tenha foco. A palavra de Deus para o alvo, pelo prêmio, existem presentes de Deus à sua frente. Você está parada no passado. Existem presentes de Deus para você à frente, que você nem imagina. Gente, minha vida aconteceu tanta coisa que eu nem imaginava. Se eu ficasse parada, eu vou contar meu testemunho de escrever as cartas para Deus. Se eu nunca tivesse escrito as cartas para Deus, eu tenho certeza que eu não estaria vivendo o que eu tenho vivido hoje. Eu tenho certeza. Nós não podemos ficar parados. Quando eu decidi, Deus, eu vou te escrever uma carta todos os dias.
Foi quase um ano. Eu escrevo, tem até hoje, mas eu tô falando, nesse período foi quase um ano para Deus me dar a primeira resposta. Só que não para de fazer, tenha alvo, porque quando você começa a ter alvo, quando você tem foco, você sabe, tem algo de Deus para mim, tem algo de Deus para mim. Só que só você conhecendo a grandeza de Deus, você sabe que Deus tem algo à frente para você. Amém? Pelo prêmio, a vocação, existe algo seu que é único. É único. Ninguém é igual a você. E o que você está fazendo com o único que você é, que Deus fez? Deus te fez único. Existe algo para você que Deus vai fazer através de você. E o que você está fazendo com isso? Nós temos que todos os dias falar, Deus, eu sou único e tem algo único para mim. O que é? O que é? Eu quero saber, me usa. O Senhor tem algo, o Senhor tem dons. Tem os dons espirituais. Eu quero fazer uma live, um vídeo sobre isso também. Você sabe qual é o seu dom? Você tem fluído no dom que Deus te deu? Nós precisamos fluir nos dons que Deus nos deu. E nós estamos parados pensando no nosso passado. Tem coisa adiante. Amém? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que algo já alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço para as coisas que estão atrás. Eu avanço para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ô Espírito Santo, nos perdoa, ó Pai, de ficar olhando somente para o passado, Senhor, e nos tornarmos até pessoas críticas, resmungonas, reclamonas, Senhor. O Senhor está conosco no nosso hoje, ó Pai. Eu sei que existem prêmios, existem tesouros no nosso amanhã. Começa a falar para o Senhor, eu quero fazer mais, Senhor. Existem dons dentro de você, existem chamados dentro de você. Saia disso que tem te prendido, saia disso. Essa acusação vai embora em nome de Jesus. Esse medo vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, o novo do Senhor sobre as vidas, ó Pai. O novo do Senhor sobre as vidas. O novo do Senhor. O novo do Senhor. Avance, 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 avance. Fala, Senhor, eu vou avançar. Eu vou avançar. Me perdoa de ficar tanto tempo parada. Eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Existe algo. Pode contar comigo. Você pode dizer assim pro Senhor, pode contar comigo, Senhor. Eu sou única e o Senhor me fez para algo único, ó Pai. Pode contar comigo, Senhor. Você pode dizer isso para Deus. Fala, pode contar isso comigo, Senhor. Fala, pode contar. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Olhe adiante. Olhe adiante. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Comenta, curte, compartilha. Fala para as pessoas e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber as notificações que tem vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo.